Sejam todos bem-vindos. Mais uma live especial começando. E aí, Emily, tudo bem? Eu já vou pedir de cara que vocês me ajudem. Vem aqui no aviãozinho, ó. A Juliana tá aí, a Thaís tá aí, a Emily, a Adriana. Vai no aviãozinho, envia aí pros seus amigos, tá? Falando que o Rafael vai fazer uma live, o tema é a rebeldia da família moderna. Envia pro pessoal pra gente começar aqui tendo uma galera junto aí. Vamos? Enfim, vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Me dê esse feedback, tá? A Natália entrou aqui, falei que a live hoje ia ser 9h10, então uma live 7 horas, mas pode ser que aconteça uma outra live 9h10 também. Por favor, me dê esse feedback em relação ao meu áudio e o meu vídeo. Acho que sim, Natália. Acho que sim. Acho que sim. Adriana, tudo bem? Vocês estão me ouvindo e me vendo bem, né? Ok, então vamos nós aí no nosso caminho, ok? Então, o tema de hoje, só lembrando, já avisando aos navegantes aqui, é claro que essa live vai ficar salva, tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube, que também está sendo gravado separadamente para o YouTube, tá? Vamos lá. Vocês já mandaram? Já mandaram para os seus 5 primeiros amigos aí? Já foram no aviãozinho e já mandou essa live para os seus amigos? Né? Vamos começar, vamos começar. Então, 10 segundos. Daqui a 10 segundos eu começo. Enfim, muito bom estar aqui com vocês para mais uma live. A live de ontem foi uma live bem legal, né? Foi aquela live de falando sobre o problema do perfeccionismo. Se você ainda não assistiu, tá aqui no meu Instagram, tá? Então, vamos nós, né? Vamos nós. Quero começar aqui. Hoje eu quero trazer muito para essa live o Chesterton, ok? Quero, ele vai ser um cara importante para nós aqui, né? E para a gente começar essa live de hoje com uma citação do Chesterton, ele fala o seguinte, né? Ele fala que o mundo moderno está mais louco do que qualquer sátira que dele se faça. Certo? Sim, Nath, a lindona está aí. Repetindo a frase do Chesterton, o mundo moderno está mais louco do que qualquer sátira que dele se faça. Então, quando a gente pensa num mundo que vai, num filme que vai satirizar o mundo atual, a gente percebe que o mundo atual consegue ir além do que um determinado filme, né? Um determinado escrito, desculpa, um determinado livro, né? Então, temos um mundo atual que ele meio que a gente não consegue visualizar de uma certa forma um certo limite da loucura. Então, quando parece que tá tudo bem, a gente olha um acontecimento, a gente fica assim, caramba, que coisa absurda, né? Que coisa louca, não é isso? E aí, Ítalo, Robert, beleza, cara? Então, nós temos que, ao olhar para o mundo atual, a gente já tem que ter isso de cara. O mundo atual é mais louco do que qualquer sátira que dele se faz. Então, quando a gente pensa na família moderna, ela é mais louca do que qualquer sátira que dela se faz. Ok? Certo? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos caminhar aqui para essa dimensão dessa rebeldia da família moderna. Eu vou trazer algumas características dessa rebeldia da família moderna. Quando a gente fala dessa rebeldia, a gente está falando de um certo corte, certo? E quando eu falo de família moderna também, eu estou querendo trazer a ideia de que nem toda família moderna, no sentido absolutamente negativo, né, que é o que a gente vai falar hoje, ela tem necessariamente noção que ela é isso. Porque tem muita gente que faz o mal por ignorância, certo? Inclusive, a gente pode até, às vezes, pensar que talvez a maioria
das famílias, elas são rebeldes, né, e são modernas por ignorância, certo? Mas eu quero trazer algumas características dessa família e a gente vai conversando aqui. Obviamente, vocês podem falar, vocês estão abertos. Só não esqueça de ir no aviãozinho e mandar para os amigos aí pra gente bater esse papo junto, né? Vamos lá. Uma característica importante dessa família moderna, dessa rebeldia da família moderna, é a sede por novidade, certo? Então, há uma sede como se a família moderna caminhasse no deserto e a novidade seria ali um copo d'água. Ela quer novidade. Ela já não olha para trás com um olhar ordenado, em busca do que é o correto. Ela olha para trás e só vê velharias, certo? Então ela tem uma sede para frente. Ela entra na ilusão de que quanto mais a gente vive, melhor a gente fica. Então ela tem uma ilusão como num modo geral. Então, a família do ano 4 não é interessante. A família boa é a família moderna, que aceita as mais modernas das novidades que aparecerem no mercado, certo? Então nós temos uma característica dessa rebeldia da família moderna, essa sede por novidade, que despreza o passado. Vale lembrar o seguinte: é óbvio, meus amigos, óbvio que podem ter coisas do passado que não sejam tão boas. E a gente não nega isso, né? Porém, é você colocar tudo dentro do mesmo saco e jogar no lixo, tá? Jogar tudo no saco e jogar no lixo, simplesmente porque é velho. Então, essa desordem da família moderna tá aí. Eu tenho uma sede por novidade. Eu quero coisas novas. Me dá configurações novas, me dá tudo novo, que é isso que eu quero. Certo? Então, com esse desprezo do passado, a família moderna não se interessa, a uma negligência, a uma indiferença à verdade de sempre. Então, se hoje a família moderna tem a novidade de que 1 mais 1 é igual a 3, de que hoje eu posso me casar, sei lá, com o meu cachorro, esquece toda a verdade de sempre. Esqueça toda a estrutura saudável que sustentou países, que sustentou, enfim, famílias, obviamente, durante os séculos. Queremos as novidades. Então há uma indiferença em relação à verdade de sempre, certo? Então essa indiferença acaba sendo uma característica também dessa família moderna. Eu quero novidades porque eu não me importo com o passado. Ah, mas ele está certo, eu não me importo com o passado. Isso seria, de uma certa forma, esse ato rebelde da família moderna. Não quero saber do passado, certo? Se tem uma sede por novidade, é óbvio, Xande, boa noite. É óbvio que se tem uma sede por novidade, vai ter uma escravização pelas modas. Então, é aquela família que ela vai pular de galho em galho, de moda em moda. E é óbvio que isso é um problema, porque eu não sei qual é a moda que vai aparecer agora, certo? Então, se amanhã a moda é o homem se vestir absolutamente mulher e a mulher absolutamente homem, por exemplo, né? E isso ser a nova normalidade, eu vou aderir porque é a moda, tá todo mundo fazendo. Então, a rebeldia da família moderna nasce dessa escravização das modas. Se está todo mundo fazendo, vou fazer também. Se está todo mundo aplicando isso aqui, vou aplicar também. Não tem um mínimo de uso, se a gente parar para pensar, da inteligência, né? Não tem. Porque quer fazer parte da moda, quer fazer parte do bando, certo? Então temos ali, né, essa escravização das modas. Junto com isso, a gente já pode trazer uma outra
frase, né, do Chesterton, falando das modas, justamente quando ele traz que, né, as falácias não se tornarão menos falácias porque se tornaram modas. Então, o fato de algo estar na moda não quer dizer que é bom, certo? Uma mentira que está na moda continua sendo mentira. Eu já dizia, olha lá, a nossa mãe, né? Eu acho que todo mundo, tomara que todo mundo aqui tenha mãe que tenha falado isso, né? Você não é todo mundo, né? Exatamente. Né? Então, o erro se tornar moda permanece erro. O erro ser aceito por uma nação continua sendo erro. Um erro se tornar ali o hábito de pessoas poderosas continua sendo erro. Certo? Mas essa família moderna, essa movimentação rebelde que a gente está falando aqui, o que acontece? Eu vou aderindo modas, novidades. Eu tenho sede de novidade. Me dá novidades, me dá novos modos de fazer as coisas, etc, etc, etc. Certo? Outro problema dessa família moderna é a ideia de direitos, que na verdade são direitos injustos. Certo? O que seriam esses direitos injustos? Sabe, já vi muitos relatos disso, tá? O que eu estou falando aqui eu não estou inventando. Que uma criança com seus 5 anos, o pai está irritado, ou a mãe está irritada com ela, vai provavelmente deixar de castigo, e a criança fala assim: eu vou te denunciar. Eu vou ligar para te denunciar. Aqui nós temos os direitos injustos, onde essa criança ela acaba sendo, de uma certa forma, na hierarquia, tendo mais poder do que os pais. Certo? É claro que aqui a gente pode pensar num campo jurídico, que eu não quero entrar nesse ponto aqui, mas a própria família rebelde, né, a própria família moderna nesse sentido, aqui ela começa a dar direitos injustos para os próprios filhos. Então é como se a gente tivesse crianças de 5, 6 anos que vai decidir o que vai ser as férias da família. Ela não tem que decidir isso aqui. Se com 5, 6 anos ela está decidindo qual vai ser as férias da família, com 16, 17 anos, ela vai ter muito mais poder em cima desses pais. Certo? Exato. A Maiane falou uma coisa importante e vou entrar nesse ponto. Ela falou aqui, ó, por isso que as pessoas não aguentam as frustrações. A formação da família está defasada, né? Então, é, esses direitos injustos é um grande mal. Por quê? A gente pensando na dinâmica da família, é justamente esses pais pegam essas crianças e dão super valor a ela. Então, isso acontece. Já falei isso numa live com uma outra pessoa um tempo atrás, que a mãe vai falar que o grande amor da vida dela é o filho. Aí daqui a pouco ela perde o marido e não sabe por quê. Entende? Então, esses direitos injustos provoca um tremor na hierarquia de uma família. E esse tremor, é óbvio, vai fazer a casa, a estrutura cair. Certo? Essa estrutura caindo. Esse é o grande ponto aqui. Uma estrutura caindo. Vamos dizer que tem uma família debaixo de uma casa. Se essa estrutura cai, todo mundo se machuca. Certo? Esse é o ponto. Todo mundo se machuca. Ó, o Robert fez uma pergunta bacana, né? E se alguém objetar que estaríamos ferindo a liberdade ou oprimindo a criança? Que liberdade a criança tem se quem é responsável por ela são os pais? Imagina a gente com 5, 6 anos, né? Uma vez eu atendia voluntariamente numa igreja, estamos em 2021, uns 5 anos atrás, e eu perguntei para a senhora que eu atendia, que ela tinha um filho novo,
Eu falei assim, e se seu filho quiser comer fandangos vermelho de segunda a segunda-feira? Você vai deixar? Ela falou, não. Por quê? Eu falei, ele vai passar mal. Então isso seria a mãe oprimindo a criança? Lembremos que a liberdade está na verdade. Então, como hoje tem essa dinâmica dos direitos injustos, principalmente em cima dessa criança, né, que vai falar, mas tá oprimindo a criança. É uma criança, eu tenho uma responsabilidade por ela. Ela sai da casa, né? É, 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 ela sai da casa se eu deixo ela sair de casa. Por exemplo, com 10 anos, 11 anos, enfim. Então isso entra nos direitos injustos, o que o Robert falou para nós. Que é justamente quando não, mas a criança vai perder a liberdade dela, tá oprimindo, deixa ela ser livre. Deixa ela ser um animal louco. Esqueceu a ideia de que uma criança precisa ser educada. Mas claro que esqueceu a ideia. Se eu tenho sede de novidade, a sede de novidade, anote esta frase aqui. A sede de novidade esconde o não assumir a responsabilidade das coisas. Porque em vez de eu assumir a responsabilidade, eu fico o tempo inteiro caçando novidade para inserir dentro, dentro da vida. Então, muitos que buscam essa sede de novidade estão direto ou indiretamente fugindo da própria responsabilidade, né? Ó, a Marli colocou ali, Marli ou Marlise. E os pais que dizem que não vivem sem os filhos, colocam eles até mesmo responsáveis pelos pais. Exatamente, eu vou trazer esse ponto aqui, que é justamente a infantilização dos adultos. Então, os adultos não querem ser adultos. Então, se eu não quero ser adulto, é óbvio que muitas vezes a gente vai olhar uma criança de 8, 9, 10 anos, que você vê que ela tem mais noção da realidade do que o pai, que pode ter 35, 45, 55. Certo? Então, essa infantilização dos adultos fazem, faz com que essa família moderna ela não queira assumir as responsabilidades, ela vai dar os direitos injustos justamente por conta disso. Eu vou deixar, não, deixa as crianças, elas decidem e tal, tal, tal. Então, as crianças se decidem, se essas crianças decidem tudo, como a Maiane colocou aqui, qual vai ser o limite dessa criança? Nenhum. Não é à toa que quantos pais e mães fazem esse movimento quando a criança está ali, seus 8, 9, 10 anos, e aí daqui a pouco tá chorando, porque quando a criança não é mais criança, tá com 16, 17, tá dando tapa na cara, tá ameaçando pai e mãe, não sabe onde errou. Entende? Exatamente, Robert. A criança ela não tem uma bagagem viciada. Mas aí você vê que às vezes a esposa tem dois filhos e um terceiro filho que é o marido. Ou o marido que tem dois filhos e tem um terceiro filho que é a esposa. Então, se não tem essa busca por maturidade, só que lembra que eu falei para vocês? A família moderna, fazendo essa movimentação rebelde, ela ignora o passado, certo? Ela ignora o passado. Então, se ela ignora o passado, para que maturidade? Não é isso? Para que maturidade se eu posso fazer o que eu quiser? Certo? Aí está o ponto. Então, se tem uma infantilização dos adultos, há, de alguma maneira, uma tentativa de morte das responsabilidades. Só que vale lembrar o seguinte: responsabilidade não morre. Certo? É igual, por exemplo, um mau pai não deixa de ser pai porque é mau. Ok? Um filho não deixa de ser um filho porque é um mau filho. Então a responsabilidade não morre. Então o que essa rebeldia, o que essa família moderna rebelde faz? Ela tenta
cavar um buraco mais fundo possível e jogar a responsabilidade lá dentro. Só que, de alguma maneira, sempre vai ter ali, digamos assim, pelo menos um fantasma da responsabilidade. Mas se tem essa infantilização dos adultos, vai ter essa tentativa de morte da responsabilidade, né? Então vai ter esse ponto, né? Ó, lá colocou ali, ó, quando os pais se tornam empregados de um filho. Exato. Quando o filho percebe que eu falei, minha mãe fez, eu falei de novo, minha mãe fez de novo, eu falei de novo, minha mãe fez de novo. Agora eu não vou falar mais com educação, eu vou gritar, minha mãe fez. Agora eu vou mandar com um pouco mais de energia, ela fez. Acabou. Eu domino esses pais. A criança vai dominar. A criança descobriu o segredo do sucesso para fazer as próprias coisas. Certo? Então, a gente tem que entender. Vou deixar isso aqui pro final. Mas enfim, daqui a pouco eu falo. Então, essa rebeldia da família moderna é absolutamente uma inversão de tudo. Tá tudo errado. Certo? O Chesterton tem uma frase, eu falei que eu ia trazer o Chesterton aqui, né? Ele fala assim, né? O mundo moderno perdeu o juízo. Não tanto porque aceita o anormal, mas porque ele não consegue restabelecer a normalidade. Isso é a cara da família rebelde moderna. Ela não consegue restabelecer a normalidade porque ela perdeu o que é a normalidade. Só que ela não acusa o golpe. Ela não tem a humildade de reconhecer-se falha, dela reconhecer que ela está destruindo a psique de uma criança, que ela está destruindo uma dinâmica familiar e causando consequências graves e futuras para os membros que estão crescendo dentro dela, como as crianças, certo? Então essa movimentação que acaba acontecendo dessa rebeldia vai gerando justamente essa má movimentação e vai gerando os maus frutos. Então a rebeldia da família moderna, alguém pode justificar aqui? Mas a gente tem que fazer uma revolução? Essa família tradicional não está com nada? Revolução é liberdade. Aí eu fico imaginando, sabe o quê? Eu fico imaginando essa pessoa falando que revolução é liberdade, ela está num penhasco. E aí o que segura ela é uma corda. E ela fala assim: não, essa corda está impedindo a minha liberdade. Esta corda está me prendendo, ela está me oprimindo. Eu preciso cortar essa corda para ser livre. Aí ela corta. E ela morre. Porque a liberdade se relaciona com a responsabilidade, que se relaciona com a verdade. Certo? Então aquele que busca, que grita, que precisa revolucionar as coisas por uma espécie de liberdade fajuta, ele acha que a liberdade dele é ele cair de cara no chão. Mas é óbvio, há uma fantasia, há uma romantização desse movimento. E a gente não pode cair nisso. Né? Ó, a Maiane colocou ali, ó, nós professores estamos sentindo tudo isso que você está dizendo. Muitas vezes temos que fazer o papel dos pais em educar. Exatamente. Quantas vezes? Hoje uma escola sofre, minha mãe tem escola, né? Enfim, e ela já me passou conheço vários casos lá que são assustadores. Porque se essas crianças não foram educadas, como é que ela vai conseguir aprender no colégio minimamente? Não, não consegue. Não é isso? Não consegue. E aí vira um problema. Então, para a gente começar a caminhar no movimento, alguém pode falar assim, Rafael, eu acho que eu faço parte dessa família moderna aí, ruim, e agora eu tô tendo noção e eu tenho que me movimentar para tentar melhorar as coisas dentro da minha vida e da vida da minha família. O que que eu faço? Primeiro, né, é... antipose. Esqueça a pose. O que que seria essa pose? Não, agora vamos todos aqui fazer vamos fingir que somos a melhor família do mundo. E aí também não vamos pedir ajuda, porque pedir ajuda seria matar essa pose, certo? Então a gente tem que quebrar essa movimentação de ficar tendo uma pose de família feliz, etc, etc, etc. Busquem ajuda. Que seja familiar, que seja, mas eu vou eu sozinha, vai eu e meu marido, o meu filho. Busquem ajuda.
Não fique simplesmente tirando uma foto da tua belíssima família, que é bonita, inclusive, mas eu vou botar aqui no Instagram e é isso, eu vou viver disso, eu vou viver da pose. Então, temos que nos afastar dessa pose, que vai mais atrapalhar do que outra coisa. Porque na pose vai ter gente comentando, nossa, que coisa, que família linda, nossa, que maravilha, etc, etc, etc. E você sabe que não é essa maravilha, mas você gosta da pose, você não quer assumir que você precisa melhorar, que sua família precisa consertar coisas, porque o que o vizinho vai achar de você, na verdade? Então, tem que sair dessa escravização que pode ser exatamente o que o Robert colocou ali, que é viver de falsa aparência, tá? Outro ponto para a gente abandonar essa dinâmica dessa família moderna, rebelde, assumir as responsabilidades. Você tem responsabilidade como pai. Você tem responsabilidade como mãe, certo? Então é um ponto importante. Então, por exemplo, quando a gente pensa na educação dos filhos, isso que eu ia falar anteriormente e estou trazendo para cá, para esse momento, a gente precisa entender, um pai ou uma mãe, que educar o filho é muitas das vezes sangrar o próprio coração. Entende? Porque é óbvio, é que aquela criança é teu filho, talvez você ache aquela criança a criança mais linda da face da terra. Deus deu para você aquele filho, é aquele, só tem aquele, não tem uma cópia, você acha ele lindo, até chorando ele é bonito. Mas você está aqui para educá-lo saudavelmente. Isso significa que em alguns momentos ele não vai gostar disso. E quando você vê ele sofrendo, bem entre aspas, ok? Sofrendo, aquilo parte o teu coração. Mas você tem que permanecer firme ali. Porque ele é teu filho, cara. Ele não é o teu cachorro. Entende? É óbvio que teu filho tem muito mais valor do que um cachorro. Eu sei que a família moderna tenta equivaler as coisas, eu sei disso. Mas muitas das vezes é saber sangrar pela educação. Você quer dar tudo pro teu filho. Você sabe que não pode dar. Entende? Você sabe que não pode. Mas eu queria, mas não pode. Entende? Pro bem dele. Para um crescimento mais saudável dele. Então você precisa saber sofrer, porque você tem a responsabilidade de educá-los. Então a gente vai ter que entender, e aí, Fabiola, a gente vai ter que entender que necessariamente uma vida ordenada e lógico, uma família ordenada se relaciona intimamente com o sofrimento e o amor, porque compreende que o amor é o sofrer de forma saudável. Porque o amor dá a vida. Então eu dou a minha vida, eu dou os meus sentimentos, eu dou aquela minha frustração que eu queria dar tudo pro meu filho, porque eu amo justamente o meu filho. Porque o teu filho não é feito para você enfiar um controle na boca dele para ele calar a boca. O teu filho não é um ser para você enfiar uma tela na cara dele para ele ficar quieto. Porque ele não vai ficar quieto. Ah, mas na hora ele fica, Rafael. Claro, a rebeldia da família moderna é absolutamente imediatista. Mas daqui a pouco essa criança está pirando de ansiedade porque você colocou isso nele. Entende? Esse é o ponto. Então é necessário fazer esse esforço pessoal. Conheço exemplos de famílias aqui, de pacientes que eu atendo. Rafael, cortei as telas dos meus filhos. Como eles estão menos ansiosos, como eles conseguem brincar melhor, dormir melhor, etc. Mas aí, meu amigo, você precisa fazer o teu movimento. É você assumir tua responsabilidade. É você parar com essa pose do que ter teu filho de 8 anos tem um iPhone, que é uma merda que você está fazendo para ele, você não tem ideia, né? Saber que o amor se relaciona com o sofrimento. E se relaciona, precisa se relacionar. A família moderna acha que o amor é prazer. E fica o tempo inteiro querendo dar prazer para os filhos. Porque quer viver o tempo inteiro de prazer. Afinal de contas, esses adultos da rebeldia da família moderna, eles são infantis. E aí vira um caos. Só tem criança dentro de uma casa. A diferença é que talvez um saiba dirigir e a criança verdadeira não saiba, né? Mas o resto é igual. Então essa dinâmica dos micro sacrifícios, saber
educar-se, habituar-se nos micro-sacrifícios de servir o outro. Servir o outro, meu amigo, não é ser escravo do outro. Quando você pensa em micro-sacrifícios para educar o seu filho, por exemplo, é você justamente saber segurar a tua vontade de agradá-lo sensivelmente, porque agora é o momento de educá-lo, agora é o momento de correção, agora é o momento de orientação, etc, etc, etc. Esse é um ponto importante. No final das contas, os pais infantis que são, carregam no peito, porque não são crianças, mas são infantis, não têm maturidade, os vícios. Então quer ter filho para mostrar. Quer ter filho para gravar stories. Quer ter filho para virar meme. Não quer ter filho para educá-los. Não quer ter filho para verdadeiramente amá-los. Então se você verdadeiramente não ama o seu filho, tua esposa ou teu marido, você direta ou indiretamente odeia eles. Direto ou indiretamente você odeia o seu filho. Porque se você não dá para ele o melhor, que é um amor ordenado, que é uma educação ordenada, que é uma dimensão de crescimento do caráter, você está odiando ele indiretamente. E quem ama não dá o pior pro filho. Ah, Fábio, mas eu dou tudo que ele quer materialmente falando. Não entendi. O quanto que dar algo material para alguém transforma alguém melhor? Não transforma. Então, para a gente amar verdadeiramente, a gente precisa se entregar verdadeiramente. Por isso que eu falei, sai da pose. Precisa de ajuda? Busca ajuda. Enxergue as responsabilidades. Assuma a responsabilidade. Entenda que o amor que você tem pelos seus implica em você saber suportar sofrimentos por eles. Certo? Liberdade não é cortar a corda que te prende na normalidade, na sanidade, no equilíbrio. Até porque quem acha que está preso, pendurado numa corda, num precipício, quando corta a corda, não consegue fazer mais nada. Porque se eu estou num precipício e a corda está me segurando, eu consigo puxar. Aquele que cortou a corda cai e não consegue não cair. Esse é um ponto importante. Então, a gente precisa compreender que é um chamado, que vocês precisam ouvir e ir. É claro que hoje o que mais se vende, o que mais se mostra é justamente essa maravilhosa família moderna, que não sabe de onde veio, não sabe o que fazer e não sabe para onde vai. Mas a gente tem somente uma certeza, que é a ideia de que ordenada não vai ser. E que o desastre vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Pode ser que ainda você tenha tempo de se corrigir. Pode ser que você não tenha mais tempo de se corrigir. E aí você vai ter que saber suportar o baque que vai acontecer. Então, meus amigos, para a gente se encaminhar para o final dessa live, mais uma vez trazendo o nosso queridíssimo Chesterton, quando ele fala que grandes verdades podem somente ser esquecidas, mas nunca podem ser falsificadas. Que tal um ponto, amigos? O modo saudável de viver pode ter sido esquecido, mas não tem como falsificar a verdade aqui. Entende? Então, esse é o ponto importante que a gente precisa entender. A rebeldia da família moderna termina em distração, termina em caos, termina em sofrimento sem sentido. Porque vai sabe aquela mãe ou aquele pai que vai chegar assim: "Nossa, mas eu não sei o que aconteceu com meu filho. Eu dei tudo para ele. Meu Deus, e agora? Eu tô perdida. Ah, meu Deus." A família moderna é confusão, é distração, é ignorância, é ódio e maldade. Seja diretamente, que seria a contenção de fazer, seja indiretamente,
que é sem intenção de fazer, mas fazendo. Então, meus amigos, ou a gente começa a verdadeiramente amar a nossa família e saber fazer esses sacrifícios, ou jogaremos tudo no lixo e, principalmente, os mais inocentes, que seriam as crianças, dentro dessa família, serão os mais afetados e os que ficarão mais loucos. Porque você pode ter seus filhos e tem 45, 49, 52, 53, 55 anos, já tem uma certa carga da vida. Mas o teu filho que tem 7, o teu filho que tem 11, ele não tem. Então, não fuja da responsabilidade. Certo? Enfim, essa live vai ficar salva aqui no Instagram e também vai para o YouTube, tá? E aí, Vanusa, tudo bem? Enfim, se vocês. Eu pretendo voltar hoje 9 horas, 9 e 10 aí para falar de algum outro assunto, tá? Se vocês quiserem, eu volto. Só às 9 e 10 que eu tenho um atendimento agora às 8 e 15 para fazer. E, enfim, e é isso. Combinado? Então, conto com vocês daqui a pouco, então. Pode ser? Enfim, meus amigos, tamo junto. Forte abraço. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, hein? 9 e 10 aí, tô aqui. 9 e 10, 9 e 15, tô aqui. Tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.